Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de soluções sólidas de ferro. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, para quem não me conhece, sou o Júlio Autuari e esse aqui é o Explica Professor. Eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora que se inscreva no canal e lembre de dar um joinha no vídeo. E caso você já acompanhe aqui, lembre de deixar um joinha ou like aí também, que ajuda bastante. Deixe seu feedback, seu comentário, que você gostou. Se você não gostou dessa aula, está te ajudando de alguma forma. Vamos começar a nossa aula de hoje. Essa aula aqui, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o ferro, né? Na última aula a gente falou sobre o ferro, agora a gente vai começar a analisar a solução sólida no ferro, né? O nosso curso de Ciência dos Materiais já teve uma aula de soluções sólidas, né, para explicar o conceito de uma forma geral. Hoje a gente vai reforçar esse conceito, meio que apontando um pouquinho para o caso do meu ferro, que vai ser o nosso foco do estudo, né, nesse curso, já que a gente vai falar bastante sobre ligas de ferro, ligas ferrosas, ferros fundidos e tudo mais. Bom, primeiro, o que é a ideia de uma solução sólida? Só relembrando, né? É a mesma ideia que quando a gente tem uma solução líquida, né? Imagina que a gente tem ali um pouquinho de água e a gente está adicionando sal nessa água. À medida que a gente bota um pouquinho de sal, esse sal ele consegue ser dissolvido ali na minha água e eu formo ali uma solução, né? Eu formo uma solução de água mais NaCl, né? Se eu for botar aqui mais representativo, é como se eu tivesse aqui um copo de sol, de um copo de água, né? Aí eu tenho aqui, né? Eu vou botar aqui a minha água de azulzinho, e eu estou adicionando uns pontinhos de sal, né? Mas eu tenho ali esse sal dissolvido, e, né? Eu tenho um limite de solubilidade, porque a gente sabe que eu consigo dissolver uma quantidade de sal, este é um limite, eu não vou conseguir mais. Quando eu estou um metal, é mais ou menos o mesmo conceito, só que ao invés de eu ter um estado líquido ali, eu vou ter dois estados sólidos. Então, eu tenho, digamos, um metal sólido, eu tenho um outro metal, e eu consigo ali dissolver um metal no outro. Então, eu formo uma solução sólida. E a gente tem algumas classificações de solução sólida que eu posso formar. Uma classificação aqui que a gente chama a minha solução sólida substitucional, né? A minha solução sólida substitucional é quando eu tenho a substituição ali de uma posição ali dentro da minha estrutura cristalina por um outro metal, né? O meu metal ele ocupa a mesma posição do que o meu hospedeiro ele estava ocupando. E eu tenho a minha solução sólida intersticial, que é quando o meu átomo hospedeiro ele está em uma posição aqui nos interstícios aqui da minha estrutura. Como que eu vou conseguir definir se eu vou ter uma estrutura ali que ele vai ter uma estrutura substitucional ou intersticial, ou então uma substitucional que a gente chama, que como a gente já vai ver, que é uma outra classificação, que é a substitucional limitada. Para isso, a gente tem o critério de Hume-Rothery. Quais são os critérios de Hume-Rothery? Lembrando aqui da nossa aula de soluções sólidas, que a gente falou um pouquinho desses critérios. São 4 critérios principais, né? O meu primeiro critério aqui, ele vai ser um critério dimensional. O que é esse meu critério dimensional, né? Eu tenho aqui que a relação entre o diâmetro do meu hospedeiro, né, ou do meu solvente, ou do meu soluto, ele vai ter que ser maior ali, ou aproximadamente o diâmetro do meu soluto sobre o diâmetro do meu solvente, ele vai ter que ser aproximadamente ali, a diferença entre eles vai ter que ser de aproximadamente 15%, né? Eu vou botar aqui 1,15%. Eu posso dizer mais ou menos ali que o meu diâmetro tem que ser mais ou menos ali 15%, um próximo do outro, ou seja, eu tenho que ter um critério dimensional, eu tenho que ter uma relação de tamanho parecida entre eles. O meu segundo critério aqui é o meu critério de eletronegatividade. No meu critério de eletronegatividade, a eletronegatividade do meu soluto menos a eletronegatividade aqui do meu solvente, né, em módulo, ela vai ter que ser menor ou igual que 0,8, né? Eu vou ter o meu terceiro critério, que é o meu critério de valência, né? A valência dos átomos, dos metais que eu estou avaliando, e nesse meu critério de valência, a valência aqui do meu soluto menos a valência do meu solvente, ambos também em módulo, ou seja, né, não está importando aqui o sinal, estou importando mais a minha diferença, eles vão ter que ser 0 ou 1. Né? E o meu último critério aqui é o meu critério de isomorfismo das redes cristalinas. O que é isso? Né? Se eu tenho uma rede cristalina que é CFC
e a outra é CCC, significa que elas têm redes diferentes. Então, eu não estou atendendo esse critério, eu tenho que ter a mesma rede cristalina. Então, essas são as minhas características, os meus critérios para eu ter uma solução sólida, né? Eu tenho que estar atendendo a algum desses critérios. A gente vai classificar essas soluções sólidas de acordo com essa quantidade de critério. Esse critério aqui, né, só para dar nome, esse critério aqui, às vezes, ele também é chamado de critério de Reg, esse critério aqui, às vezes, ele é chamado de critério de Pauling, né, foram as pessoas que desenvolveram, né, esse aqui é o critério mesmo de valência, esse aqui é o isomorfismo da rede. Bom, já demos uma revisada aqui nesses critérios e por que eles são importantes aqui quando a gente vai fazer a nossa próxima definição, que são as minhas definições de soluções sólidas. As minhas soluções sólidas, eu posso aqui chamar elas em soluções sólidas, né, soluções sólidas aqui contínuas, e aqui eu vou chamar de soluções sólidas, né, limitadas. Isso aqui está mais ou menos querendo dizer sobre a quantidade de critérios que eu estou adotando. Significa, se eu tenho um metal que ele tem uma grande facilidade de formar solução sólida com outro metal, então eu vou chamar que ele tem uma solução sólida contínua. E quando ela é limitada é quando ela tem essa dificuldade. Quando aqui eu tenho os meus 4 critérios aceitos, né, eu tenho o meu critério aqui, né, de Reg, o meu critério de Pauling, o meu critério de valência e o meu critério aqui de isomorfismo, né, o meu critério da rede cristalina, quando todos esses aqui eles estão aceitos, eu vou ter aqui uma solução sólida contínua. Né? Um exemplo aqui de solução sólida contínua, eu tenho aqui os meus diagramas de fase, ó, o meu cobre-níquel, eu tenho aqui que a minha fase alfa, ela está de cabo a rabo ali do meu diagrama. Então, eu tenho aqui uma solução sólida contínua alfa. Aqui no meu caso, no meu diagrama, por exemplo, ferro-cromo, apesar aqui de eu ter essa fase gama, né, eu ainda tenho uma solução sólida contínua, porque ela está vindo, né, de fora a fora ali do meu diagrama, eu vou ter uma fase alfa ali contínua, apesar de eu ter outras fases aqui também. Ó. No meu caso, do meu ferro-níquel, por exemplo, eu tenho uma fase gama aqui, que ela vai também de uma ponta a outra do meu diagrama. Já quando eu estou falando aqui das minhas soluções sólidas limitadas, já quando eu estou falando aqui das minhas soluções limitadas, elas vão ocorrer o quê? Quando o meu critério de Reg, ele é ok, o meu critério aqui de Pauling também é ok, mas o meu critério de valência e o meu critério de isomorfismo, eles não são ok. Ou ao menos, né, ou os dois, ou, né, um deles, aqui, né, deixa eu botar aqui CV, CISO, um ok e o outro X, né, um dos dois ali, se não for, eu vou ter essa minha condição aqui, que é a minha condição de solução sólida limitada. Né? Aí, nesses casos, por exemplo, aqui o meu caso do cobre e zinco, eu vou ter aqui uma fase alfa, e essa fase alfa, como a gente vê aqui no meu diagrama, ela só vai até aproximadamente 37%. Isso por quê? Porque eu não vou ter uma solução sólida de forma contínua durante todo o meu diagrama. Então, ela vai estar limitada. Aí eu vou ter aqui o que eu chamo de fases intermediárias. Por exemplo, o meu beta aqui é uma fase intermediária, que ela é variável, né? Eu vou ter uma variação de composição, ela é uma fase que ela é não estequiométrica, né? A minha sementita, por exemplo, é uma fase estequiométrica, né? Uma fase semimetálica. Aqui, no caso do meu cobre e alumínio, eu tenho a minha fase alfa limitada até 8%, aí depois eu vou ter uma fase intermediária beta também, que também tem uma fase intermediária beta, lembrando que esses campos aqui, eles são os meus campos bifásicos, aqui é o meu alfa mais beta, aqui é o meu alfa mais líquido. Então, eu vou ter uma solução sólida limitada quando eu não consigo ter eu não consigo solver ali o meu soluto de uma forma completa no meu solvente. Então, aqui a gente definiu solução sólida contínua e solução sólida limitada. E uma outra forma que interessante também da gente falar sobre as soluções sólidas são as minhas soluções, que vão ser principalmente aqui na minha solução sólida substitucional, que é a minha solução sólida ordenada, né? Ordenada, e a minha ao acaso, né? Ou randômica, ou desordenada também. O que é a minha solução sólida ordenada? Aqui eu tenho uma ordenação entre o meu soluto e o meu solvente na minha solução sólida substitucional, que ela vai de forma organizada, né? Por exemplo, se eu estou ocupando aqui esse espaço na minha solução sólida, eu vou ocupando de forma organizada o mesmo ponto no espaço, só que, né, variando ali o ponto da minha estrutura cristalina. Só que elas estão organizadas de uma forma
simétrica aqui, de uma forma repetitiva dentro da minha estrutura. Já a minha estrutura aqui B, que é a minha estrutura ao acaso, que é a minha estrutura desordenada, eu posso ter aqui uma estrutura substitucional, aí depois eu posso não ter, depois eu posso ter. O nome ele já ajuda a entender um pouquinho o conceito. Eu tenho uma solução que ela vai estar sendo substituída pelo solvente de uma forma organizada, de uma forma simétrica, de uma forma que ela vai acontecendo periodicamente. No meu caso da desordenada, essa questão não ocorre, ela não vai ocorrer de forma periódica, eu vou demorar ali, ou não vou ter uma forma organizada. Aqui eu tenho alguns exemplos de uma solução sólida intersticial ordenada, né? Aqui é o meu soluto, e aqui eu tenho o meu solvente, né? Aqui eu vou ter uma estrutura intersticial, e elas estão organizadas aqui dentro da minha estrutura, né? Eu posso ter uma estrutura ordenada também, no meu caso, intersticial, né? Aqui eu tenho uma subrede CFC, por exemplo, a gente já vai ver aqui os meus campos octaédricos e tetraédricos, mas aqui eu tenho os meus solutos dentro desses interstícios de uma rede CFC, e elas estão de forma organizada nessa estrutura. Então, eu posso dizer que ela está ordenada ali. E aqui também, na minha subrede CFC, por exemplo, aqui já no caso de uma solução sólida substitucional, eu vou ter aqui de uma forma organizada, né, a minha subrede ali, de forma organizada numa estrutura ordenada, né? Aqui nesse caso da estrutura CCC também, ela está de uma forma organizada, né? Porque aqui eu estou vendo um soluto, né? E aqui eu estou vendo, no outro caso, o meu solvente, e eles estão de uma forma periódica ali, repetindo algum nível de organização. Então, é assim que a gente define quando eu tenho uma solução sólida, substitucional ou intersticial, de forma ordenada ou ao acaso. E quando, já que eu estava falando aqui desses espaços dentro da minha estrutura, uma parte importante para a gente entender também como vai ocorrer essa solução sólida, principalmente a intersticial, é entender os sítios que eu tenho dentro de uma estrutura cristalina, né? Por exemplo, para a minha estrutura CFC, né? Essa aqui é uma estrutura CFC, né? Eu tenho aqui a minha estrutura na face. Eu tenho aqui os meus sítios octaédricos e os meus sítios tetraédricos, né? Às vezes esse nome pode atrapalhar a gente, confundir, ter dificuldade de entender o que é isso, mas eu acho que aqui nessa imagem consegue ficar um pouco mais claro, né? O que é um octaédrico? É uma estrutura geométrica que tem 8 lados. E se eu pegar aqui os meus átomos dentro da minha estrutura cristalina e realizar aqui uma separação ou um destaque dentro deles, eu consigo ver esse tipo de estrutura, eu consigo ver esse tipo de sítio, né? Aqui na imagem ele está sendo chamada de vão. Quem que é o meu sítio octaédrico dentro de uma estrutura CFC? Onde que ele fica? Ele fica aqui, ó, entre os meus átomos da face. Basicamente, né, se eu estou pegando aqui a minha estrutura, eu estou pegando todos os átomos da face e estou interligando eles, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho um octaedro, tá vendo? Ó? De vermelho aqui destacado. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma estrutura de um octaedro e ele tem 8 lados. Aí, se eu pegar aqui bem na região interna desse octaedro, eu vou conseguir ver realmente que eu tenho um sítio aqui, eu tenho um vão, né? Essa parte aqui, ó, bem no entorno dele é o meu vão octaédrico. Esse vão, ele vai ter uma relação de espaço dentro da minha estrutura. Por exemplo, a minha estrutura CFC, o meu vão octaedro, ele tem uma relação raiozinho, raiozão. Quem que é esse raiozinho? Essa é uma relação entre o meu raio atômico do meu solvente, né, em relação ao meu possível soluto, ou a reação da minha rede, né? Esse raizão é a minha relação aqui desse raio grande do meu átomo, né? Lembrando que isso aqui é um desenho representativo, na verdade, essas esferas, no modelo de esfera rígida, elas estão se tocando. Então, essa relação entre o meu raio aqui, desse espaço, desse vão que ele vai estar aqui no interior, e o raio grande, ele é de 0,44. Por que isso aqui é importante? Porque quanto maior for essa relação, significa que maior é o átomo que eu consigo colocar ali dentro. Então, quando eu tenho um átomo intersticial e eu tenho maior espaço dentro do meu sítio octaédrico, significa que eu vou conseguir colocar mais átomos, né? Se eles forem pequenos, eu vou ter uma maior quantidade de interstícios disponíveis ali para aqueles átomos, e eu consigo colocar também átomos maiores ali para fazer uma solução sólida. O meu critério dimensional para ter uma solução sólida intersticial, ele vai ser maior. E agora, quem que é o meu sítio? Vou botar aqui de rosa para tentar destacar. Quem que é o meu sítio tetraédrico? O tetraédrico, por outro lado, é uma figura que tem 4 lados em suas dimensões. Se eu pegar aqui essa imagem, considerando as faces e esse vértice, eu consigo formar aqui um tetraedro. Deixa eu colocar maior. Vou colocar de azul aqui mesmo. Na verdade, eu acho que vai ficar mais destacado, né? Se eu pegar aqui esse tetraedro, estou pegando aqui esse átomo do vértice e os átomos da face aqui, eu vou formar uma estrutura aqui que ele forma um tetraedro, né? Deixa eu pegar aqui e deixar bem representado. Ó. Aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face,
aqui no fundo, né, onde era uma das faces do meu octaedro, também vai ser do meu tetraedro, porque eu tenho outra face, que vai ser a fase tetraédrica. Então, aqui, entre essa estrutura aqui, nesse espaço aqui do meio, eu vou ter o que eu chamo de sítio tetraédrico, né, ou vão tetraédrico. Esse vão tetraédrico, ele vai estar ocupando aqui um espaço que a gente vê que é claramente menor, né? Tudo bem, é de se esperar que esse espaço seja menor, mas ele está ocupando aqui esse espaço no interior desse tetraédro. E aqui a gente pode ver que, né, que esse espaço ele realmente ele é menor, e a gente consegue ver exatamente aqui nessa minha relação Rzinho sobre Rzão. Por quê? Porque a relação Rzinho sobre Rzão aqui ela vai ser menor, então significa aqui que no meu sítio tetraédrico eu vou ter um espaço menor para conseguir entrar ali com a minha estrutura. Isso no caso da minha estrutura CFC. O meu espaço ali da minha estrutura CFC, o sítio tetraédrico, ele é menor. E só por vir aqui uma informação, eu tenho aqui o meu fator de empacotamento para a estrutura CFC, que é 0,74. A gente já até discutiu esse ponto aqui na aula anterior, né? Então, a gente viu aqui que a gente tem um vão tetraédrico e um vão octaédrico para uma estrutura CFC. Vamos fazer o mesmo exercício agora para uma estrutura CCC, né? Onde que eu vou visualizar aqui o meu vão octaédrico para a minha estrutura CFC? Se eu pegar aqui o meu átomo que está na parte interior da minha estrutura cristalina CCC, né? Perdão, a gente está falando de CCC aqui, ó. O meu átomo que está no interior, mais os átomos dos vértices, né? E eu expandir isso aqui para um átomo que está no interior de uma estrutura subjacente, eu vou ter aqui o que eu chamo do meu sítio octaédrico, de uma estrutura CFC, né? Botei a ferramenta errada aqui. Então, aqui vai estar o meu sítio octaédrico, né? Aqui eu estou formando um octaédrico entre as minhas estruturas cristalinas CFC. E eu também vou ter um sítio tetraédrico entre as minhas estruturas cristalinas CCC, né? Perdão, gente, eu estou falando de CFC, mas é CCC. Aqui, como que eu pego o meu vão da minha estrutura? Quando eu pego aqui essas estruturas aqui por esse vértice, né? E eu pego e interligo a minha estrutura de um centro da minha estrutura cristalina CCC com um centro de outra estrutura cristalina CCC. Então, eu vou ter aqui também um vão aqui, um sítio tetraédrico na minha estrutura cristalina CCC, né? Nesse caso aqui, a minha estrutura cristalina, a minha estrutura octaédrica da minha estrutura CCC, ela é bem pequena, mas a minha tetraédrica ela é maior, né? A gente tem um espaçamento maior aqui, eu consigo ali ter um maior espaçamento para eu conseguir entrar, por exemplo, com um átomo ali dentro dessa estrutura, apesar de que essa estrutura aqui, esse espaçamento aqui, ele é menor do que o octaédrico da minha CFC, porém ele é maior que a minha estrutura tetraédrica do meu CFC. E o fator de empacotamento, né, a gente já tinha visto na outra aula, também sobre a CCC, a gente viu que ele é um pouquinho menor, significa que eu tenho mais espaço ali dentro da minha estrutura que está ali na CCC. E, Júlio, por que é importante você falar sobre isso tudo? Não estou entendendo essa parte teórica tão grande, por que ela é importante para a gente fazer a nossa análise depois, em termos do ferro-carbono, né, que é o que a gente quer saber no final das contas, é analisar um diagrama ferro-carbono, né, entender como que isso aí vai influenciar as propriedades do meu aço e tudo mais. Bom, vamos aqui avaliar o meu ferro, e vamos analisar essa tabela aqui, né? Eu tenho uma estrutura, né, CFC, aqui eu tenho uma estrutura CCC. Quando eu tenho aqui e faço uma comparação da minha estrutura, do meu átomo de ferro com o átomo de carbono, né? No caso, a minha estrutura cristalina de ferro com a minha estrutura cristalina de carbono, e eu venho aqui, por exemplo, considerando uma temperatura de 500 graus Celsius ou uma temperatura de 1000 graus Celsius, a minha estrutura do meu ferro, por exemplo, a 500 graus Celsius, é uma estrutura CCC, né? Lembra que a gente viu na última aula que até aqui, mais ou menos, né, considerando ferro puro, tá? A gente, aqui tem o meu diagrama, a gente está considerando ferro puro. Até 500 graus Celsius, eu tenho uma estrutura, até 500 não, até 700 até 900, na verdade, aqui, eu tenho 912, né, até 912, eu tenho uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrada. Então, essas são as relações que eu tenho que tomar para avaliar a quantidade ali de carbono que, por exemplo, eu posso difundir naquela estrutura cristalina. E aqui, o raio do meu ferro a essa temperatura é de 1,25, o raio do meu vão octaédrico é de 0,19 e o do meu vão tetraédrico é de 0,36. Fala, caramba, Júlio, tá diferente isso aí do que você me disse antes, era 0,2, um pouquinho menos que isso, porque eu estou numa temperatura maior. Quando eu estou aumentando essa temperatura, eu estou movimentando meu átomo, estou aumentando meu parâmetro de rede, eu também estou aumentando os espaços ali
que eles estão dentro da minha estrutura. Aí, para considerar aqui uma substituição, por exemplo, com carbono substitucional, como eu tenho um critério dimensional ali, caso eu queira ter uma alteração substitucional, eu tenho aqui que eu tenho que ter um raio de mais ou menos 15% do raio do meu ferro. Quem é o raio de mais ou menos 15% do raio do meu ferro? É 1,06, 1,44. E quem é o raio do carbono aqui, em Angstrom, a 15 graus Celsius, né? O carbono aqui, grafita, já na próxima aula a gente vai entender porque a gente chama aqui de grafita. O raio é de 0,71. Então, eu não estou atendendo esse critério aqui substitucional, né? Ou ele está muito distante. E o que isso significa? Significa que eu vou ter muita dificuldade em ter uma solução sólida substitucional, porque o raio ele é muito pequeno aqui em relação ao meu átomo. Então, se eu não estou atendendo esse critério aqui, eu não vou ter uma solução sólida substitucional do meu carbono com o meu ferro. E eu estou olhando que o tamanho desse carbono ele é muito maior que o meu vão tetraérico e o meu vão octaérico da minha estrutura CCC. O que isso vai resultar no meu diagrama ferro-carbono? Isso vai resultar que a minha solubilidade aqui, numa fase contínua, ela é muito pequena, quando eu tenho uma estrutura cristalina de corpo centrada. Então, isso aqui, ela vai refletir na quantidade que eu consigo dissolver carbono dentro de uma solução sólida ali, de uma fase sólida ali, de uma solução sólida dentro do meu diagrama ferro-carbono. Que fase é essa? Que eu tenho uma estrutura cristalina do corpo centrado? Vai ser o meu ferro alfa, né, que eu chamo aqui o meu ferro alfa, que é o meu ferro CCC, ele vai ter uma solução, ele vai ter um limite de solubilidade ali de 0,022%. Por quê? Porque eu tenho um espaçamento aqui do meu vão tetraérico, que é o meu maior vão, muito menor do que o raio aqui do meu carbono. Então, eu vou ter uma solubilidade ali muito limitada por causa disso. Aí, quando eu vou fazer esse mesmo tipo de análise, agora para a minha estrutura CFC, que ela é 1000 graus Celsius, eu também vou ver aqui que o meu raio de ferro ele vai ser um pouquinho maior, eu vou ver aqui que o meu raio do vão octaérico, né, ele vai ser de 0,53, enquanto o meu raio do vão tetraérico ele vai ser de 0,29. Então, aqui, para um critério de solução sólida substitucional, eu ainda não vou estar atendendo, por quê? Porque eu tenho que ter entre 1,1 e 1,48. Então, o raio do meu carbono ali, ele não atende. Então, eu não tenho solução sólida substitucional. Porém, aqui eu estou vendo que o tamanho aqui do meu raio do carbono, apesar dele não ser muito maior, ele já é muito mais próximo desse vão aqui, né? Então, eu vou conseguir, apesar de eu ter uma solução intersticial ali limitada, eu vou conseguir ter uma maior solubilidade ali do carbono dentro da minha estrutura. E isso vai resultar o quê? Nesse campo gama aqui do meu diagrama. Por que o meu campo gama ele tem uma maior capacidade de dissolução do carbono do que o meu campo alfa? Né? Porque o meu campo gama ele tem vãos muito maiores, ele tem vãos octaéricos e vãos tetraéricos muito maiores do que a minha fase alfa. Então, eu vou conseguir ter mais carbono dissolvido ali. E, olha, mesmo assim, esse carbono, ele tem pouca quantidade de carbono. Eu tenho 2% de carbono aqui em 1.100 graus Celsius, né, que é a minha maior temperatura, eu vou ter 2% de carbono ali dissolvido. Então, mesmo assim, eu tenho uma solução que ela é uma solução ali intersticial, que ela é bem limitada. Então, eu vou ter uma fase aqui gama, que ela vai ter uma solubilidade limitada, mas uma solubilidade maior do que a minha estrutura CCC. Entendido? Então, a minha solução sólida, ela influencia isso no meu diagrama, né? Não se preocupe nesse diagrama aqui não, que nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele e pontos principais, todos esses campos com muito mais detalhes. Bom, minha gente, a aula de hoje ficou por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ver o nosso programa de membros, caso você queira se tornar um apoiador aqui do canal. Isso aqui ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.